Bom dia, sejam todos bem-vindos. Bom dia. Uau! Rosângela, você não dorme não, Rosângela? Se a Rosângela estiver aí, uau! 3 horas da manhã falando que cheguei no meu limite. Graças a Deus, né? Porque senão a aula às 7 horas da manhã, nada. Não assiste de jeito nenhum. Que legal. Sejam todos bem-vindos. Para mim é uma alegria gigantesca estar com vocês aqui, tá? Chegamos ao fim. Quem imaginou que iria chegar aqui? Pode ter certeza de uma coisa. Se você chegou até aqui, você já perdeu algumas coisas, algumas regras limitantes na sua vida. Algumas evidências, né? E o grande detalhe disso é assim: se a gente entender que durante 7 dias a gente veio subindo uma escada, nós não chegamos no topo dela. Não chegamos. Mas o objetivo meu era que durante esses 7 dias vocês conseguissem perder o medo e conseguissem ir sempre avante. E como agora a trilha do conhecimento já está criada, mostrei para vocês ferramentas possíveis, tangíveis, mostrei para vocês ferramentas que vocês mesmos fizeram. Quanto vídeo bacana eu recebi ontem, quanta coisa hollywoodiana, eu acho isso fantástico, que vocês se reinventam, gostam de agregar muita coisa, e isso tá tudo bem, não tem nada de errado quanto a isso, nem para quem faz, nem para quem não faz, o importante é fazer. Lembra do que eu falei para vocês? 1 é maior do que 0. Então, não ter o vídeo, eu até comentei isso ontem, no meio da noite, né? Detectando alguns inimigos, eu comentei, olha o inimigo aparecendo aí. Tem o inimigo do PEX surgindo, atenção a isso. Que é a questão da repetição, né? Já fiz 30 vídeos e nenhum ficou bom. Isso é um mal, a gente tem que vencer essa barreira. Faça. É muito melhor ter um feito do que a gente ficar insistindo 30, 40, 50 vezes, perdendo um tempo precioso. Porque eu quero dizer para vocês assim, ó, o que é mais importante nesse curso todo, e o que eu falo que ele é caríssimo, é porque ele exige tempo. 2 coisas a gente está fazendo aqui. A primeira, correndo atrás de um tempo perdido, que é, a gente já deveria ter domínio dessa tecnologia, das tecnologias, e a segunda é, já ganhando tempo para o futuro. Então, aquilo que você está fazendo hoje, que você está desenvolvendo hoje, você já está ganhando tempo para frente. Então, isso é muito importante a gente entender, e eu quero parabenizar você que chegou até aqui, certo? Eu sei que o desafio, a maratona, ela é muito intensa. E pode ser que de tudo que a gente fez, você não tenha aprendido tudo. Pode ser que tudo que a gente fez, você olha assim e fala, peraí, mas eu não tenho domínio ainda. E aí quero que vocês anotem isso. Tecnologia é vivência. Tecnologia é fazendo. Não tem como você aprender se você não estiver fazendo. E se você parar, ficar um mês sem fazer, você esquece. Eu posso dizer para vocês assim que eu ensino, e isso é o que eu mexo no meio corporativo, implantações de sistemas desde quando eu tinha 18 anos. Eu estava relembrando essa história essa semana. E muita gente quer aprender tecnologia, quer aprender sistemas, mas quer que você anota, a maioria anota tudo que você faz ela anota, só que só deixa para fazer aquilo quando tem a necessidade. E aí o que acontece? Quando chega a hora da necessidade, bate um branco, né? A gente fala assim, dá um branco, e aí não se lembra de mais nada. Então o que eu vou falar e orientar vocês? Em relação a joguinhos, em relação a Padlet, em relação a Classroom, continua simulando. Continua utilizando essa parte que vocês fizeram, mesmo que seja pouco, mas continua simulando, usando, criando. Se ainda não quer mandar para os alunos, cria para o grupo da igreja, cria para a família, para os filhos, vai se organizando para você não perder o domínio disso. E você sempre vai se manter
no topo da crista. O que é o topo da crista? O topo do conhecimento. Lá em cima, sempre ajustado, sempre sabendo o que você está fazendo. Beleza? Vambora. Hoje o assunto é gatilho mental. Escrevam para mim no chat se vocês sabem o que é gatilho mental. Vocês já ouviram falar sobre gatilhos mentais? Os gatilhos mentais, né? Alguém conhece isso? De alguma forma já soube falar, tem uma experiência com isso? Não conheço, não conheço, não. O Orcelino esqueceu. Ah, Orcelino. Felipe, estimula o cérebro, não conheço, experiência não, mas já trabalhei. Ok. Gatilhos mentais não é novidade, tá? Isso não é algo novo. Isso é algo que desde a antiguidade, e eu vou lembrar lá das figuras rupestres, sabe? Os desenhos nas paredes e tal. Desde a antiguidade, desde quando o homem começou a ter, vamos falar assim, o sentido de viver em comunidade, né? O sentido de estar em grupo. Isso já existia. E essa força que o ser humano, né, que o homem tem, e quando eu falo homem e mulher, de ter estratégia, porque o que difere a gente efetivamente dos outros animais, dos outros bichos, são a nossa capacidade de se reinventar, de entender o ambiente, de criar estratégia para vencer. Antigamente achava que o raciocínio era só do homem, aí começaram a ver que tem um monte de bicho que também tem linha de raciocínio. Mas aí começaram a buscar o que era então a diferenciação. E uma das coisas muito fortes é essa questão da estratégia. O homem é estrategista, ele consegue trabalhar de uma forma em grupo, estruturada. Beleza. Mas isso nem sempre foi assim. No início, estão vendo a minha tela? Estão vendo o compartilhamento? Ótimo. Nós começamos o nosso cérebro a ser desenvolvido sempre com essa parte aqui do reptiliano, uma parte do cérebro que era inicial, lá, né, da sequência genética, vamos supor, ela é a base. Depois, na sequência, veio o cérebro aumentando, o homem começando a absorver mais carne, né? Vamos tentar linkar uma coisa com a outra para vocês entenderem. Absorvendo mais carne, ele começou a crescer esse cérebro, e aí veio a parte límbica se desenvolvendo, e depois essa questão do neocórtex. Eu vou me ater a só duas: a questão do límbico e do reptiliano. O reptiliano, essa parte do cérebro na nossa cabeça, ela é responsável pela razão das nossas decisões. Ela é responsável pela sobrevivência e procriação. É ela que, quando você vê aí o pessoal de cidades grandes, vê uma moto com dois motoqueiros em cima, o seu coração já começa a disparar. Não tem essa? Você vê o motoqueiro virando na rua, você não já começa a ficar com medo? É essa parte do cérebro sua que está ativada. Ela está falando, ela está te dando essa razão e essa orientação. Ó, presta atenção, é possível ser um assalto. Então, essa parte, razão 100%. A outra é a parte límbica, que é responsável pelas emoções. E o grande detalhe, o gatilho mental, ele entra aqui. O gatilho mental é fazer as emoções, realizar tarefas sobre a razão. Ou seja, você consegue ativar a emoção, e através desse ativamento, dessa ativação, você consegue controlar a razão. Ativa a emoção, controla a razão. E é isso. Gatilho mental tira você da razão. Ele faz você agir com o coração, com a emoção. Quantos aqui são casados? Levanta a mão. Quantos aí são casados? Vocês são casados? Ok. Qual é o gatilho que está ativado aí? Se você casou, com certeza é o gatilho da emoção. Entenda que em algum momento pode ser que a razão virou e falou para você assim: que maluquice foi essa? Pra que você casou com esse pé de tropeço? Ou o homem, pra que você casou com essa mulher? A razão falando: ó, pra que isso? Mas aí vem a parte emocional, vem a parte que é suprida por um relacionamento a dois, vem a parte do que é o tal do casamento, né? Quais são as vantagens e tal. E é essa parte da emoção vence essa barreira. Muito simples. Vou citar outro exemplo para vocês começarem a entender efetivamente disso.
Quando vocês entram dentro de um shopping, a maioria aqui é mulher, então eu vou usar esse exemplo com vocês. Quando você entra dentro de um shopping, que você está andando e de repente aparece uma loja de sapato bem na sua frente, e nela tem uma placa assim, ó, 70% de desconto, todos os sapatos à vista. O que acontece nesse momento? Escrevam para mim no chat, vocês entram na loja ou não entram na loja? A placa está anunciando bem grande. 70% de desconto em todos os sapatos. Vamos falar que aí é uma marca conhecida aí, sei lá. Entre e compra. Show de bola. O que acontece? Todas vocês vão entrar. Aquele anúncio foi um gatilho mental. Aquele anúncio de 70% ativou a parte emocional sua. E ativou a questão assim, ó. Eu vou entrar e vai que tá realmente de promoção. E vai que eu acho um sapato que eu ainda não tenho. Vai que eu acho alguma coisa interessante. Esses acho, vai que tem, será, tudo isso é a parte da emoção querendo convencer a razão daquilo que você está desejando fazer. E o detalhe é, se você entrar lá dentro, você vai comprar alguma coisa. E se você comprar, quando chegar em casa e colocar esse sapato em cima da cama, o que vai acontecer? A parte da razão vai falar para você assim, que maluquice. Você já tem 30 sapatos e agora você comprou mais um? É assim ou não é? Levanta a mão. É assim que funciona. Então, a gente vive num conflito interno entre o anjinho mau e o anjinho bom, não é? O tempo todo a gente tem esses dois anjinhos aqui, ó. Compra, 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 e o outro, pelo amor de Deus, não compra, não compra, não compra. Faz isso, faz isso, faz isso, e o outro não, não faz, não faz, não faz. Essa é uma briga constante. E quando você descobre a forma de usar o gatilho, você sempre consegue conduzir ao marketing, ele sempre conduz com gatilhos. E agora falando de meio social, de aulas ao vivo, essa questão do meio virtual, né, de rede social, não tinha como eu não explicar isso para vocês. Como que você traz isso para esse meio? E o que são esses gatilhos aqui nesse meio? Qual que são e como que utilizar ele? Como utilizar isso ao seu favor? Entendam, isso você não aprende na faculdade. Nunca vão ensinar isso na faculdade de pedagogia, na faculdade. Não, não ensina. Porque eles acham que é uma área separada. Não, a gente tem que ensinar só essa linha de pensamento. E nunca ensinaram para vocês como vocês se venderem. Como que eu, professor, preciso cuidar da minha imagem? Como que eu faço para cuidar do branding? Como que eu faço para me vender? E é isso que eu estou dizendo aqui. E uma das formas é gatilho mental. Anota o primeiro: autoridade. Gatilho mental da autoridade. Esse gatilho mental, você consegue ver algumas profissões destacando com isso mais do que outras. Por exemplo, tem profissão que só de eu falar da roupa que eles usam, você já sabe que profissão é. Vou dar um exemplo. Se você estiver andando no centro da sua cidade, no sol rachando a taquara, um sol queimando, e você olhar na rua e tiver um homem de terno e gravata andando pro rumo de um banco ou pro rumo de um fórum, o que já passa na sua cabeça? Se você tiver ver num sol rachando uma pessoa de terno e gravata, o que passa na sua cabeça já imediatamente? Ou ele é pastor, ou ele é advogado, não é isso? A autoridade já está na roupa. A gente já assumiu isso para nós. É igual eu brinco. Você vai num hospital, chega lá, vem alguém de verde conversar com você. A gente está tão pressionado, tão achando que médico usa branco, que quando chega aquele cara de verde, você já fala assim, ah, mas peraí, esse cara é o quê? É um enfermeiro? O que ele está querendo falar comigo? Eu não estou entendendo. A gente tem isso já acondicionado na nossa mente. E a pergunta minha é, e professor? Como é que vocês são vistos? Por que a gente nunca trabalhou isso? E eu comento, e eu gosto muito de tocar nesse assunto, não só por causa do professores e associados, né, que eu brinco com vocês,
Por que não tem Luzia Reis associados, professores associados, Glenda Emília e professores associados? Eu brinco com isso, mas o que eu quero dizer para vocês é, por que a gente nunca preocupou nisso? Em ter uma profissão, né, com orgulho em cima dela. E o que ajudou isso a destruir essa imagem? A primeira coisa foi a gente ter vergonha do que a gente faz. A gente ter receio. Muitos têm receio de falar que é professor. Muitos parece que quando falam que é professor é como se estivesse falando assim, eu limpo um cocô de elefante no zoológico. Entendeu? É vergonhoso para muitos isso. E o que eu quero mais apresentar, que tem muitos professores que preferem falar que é vendedor da Rinodê, vendedor da Natura, vendedor de tudo quanto é outra coisa, do que falar que é professor. E aí, ele passa a não ser visto pelo conteúdo que ele domina. O que eu quero dizer? Muita gente, muitos de vocês, se eu for olhar o Instagram, tem 100 posts sobre a vida de vocês, passeio que vocês fizeram, tem 200 posts a respeito de cachorro, de tudo quanto é coisa, 300 sobre a Renaudet. E eu não estou falando mal de Renaudet, gente, entenda o que eu estou dizendo. O que eu quero dizer é que se olhar não tem nada de matemática, que é o que você dá aula. Você dá aula de geografia, nos seus posts não tem nada disso. Então, como é que você vai ser conhecida pelo conteúdo que você domina? As pessoas acham que você domina qualquer outra coisa, menos que você é professora. Então, é importante a gente ser visto pelo que a gente domina. Se você é professor de geografia, pelo amor de Deus, o seu feed tem que ter sempre. Lembra de uma coisa que eu comentei ontem para vocês? Dos 2 Cs? Comentei ontem 2 Cs para vocês. O que é os 2 Cs? Conteúdo e continuidade. Então você precisa criar isso dentro dos seus stores, dentro do YouTube seu, dentro do seu Instagram, dentro do Facebook, seja onde for, no Omnichannel, né, que eu comentei. É no status do WhatsApp, não tem problema. Lá tem que falar de geografia, lá tem que falar de história. Você não pode abrir mão disso. Você estudou para isso. E não dá, na altura desse jogo, do campeonato, falar para você, não, você escolheu uma profissão e você tem que começar de novo. Vai fazer o que você ama. Eu não tô aqui para passar groselha, para falar blá 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 para vocês. Eu tenho que falar o que efetivamente vocês já optaram. Então, se vocês já optaram por isso e estão nesse meio, aprofunda. Você é professor de música, mas lá no seu story não fala nada de flauta, não fala nada de sax, não fala nada sobre suas músicas. Que raio é isso? Eu tenho certeza que lá no store do médico, ele vai estar indicando, ó, eu sou ortopedista, ele vai estar dando dicas sobre isso, ó, eu cuido de coluna, ele vai estar falando sobre isso, e vocês estão lá falando sobre Renaudet. Vocês estão entendendo isso? A autoridade é a gente ser visto pelo que a gente domina. A gente ser visto pelo conteúdo que a gente domina. Se você não é visto pelo conteúdo que você domina, você pode ser tudo, até um papagaio reproduzindo algo. E eu vou dizer mais: um robô te substitui muito facilmente, porque você está sendo automático, está sendo uma coisa mecânica. Você não está tendo vivência naquilo que você está passando. Então, passe a entender isso e fazer essa imersão. Entra no conteúdo seu, cria as curiosidades. Cria as formas de chamar a atenção dessa galera. Crie os joguinhos. Nós tivemos uma experiência ontem, eu nem sei se todos aqui sabem, de uma professora que fez um joguinho e estava muito preocupada. E a preocupação dela era o seguinte: eu vou fazer o joguinho, eu preciso colocar muitos dias para eles jogarem, porque eu acho que eles vão ter dificuldade, eles vão demorar a acessar. E eu fiz um desafio com ela. Eu falei: olha, vamos fazer o seguinte, põe o joguinho para 3 dias. E se no primeiro dia a galera não se engajar para jogar, eu posso dizer que eu não falo mais de gamificação. Eu tiro isso do curso, porque eu falo sobre gamificação porque eu sei da força que isso tem. E ela postou o jogo, vocês não têm noção. Em menos de 2 horas já tinha a galera jogando o negócio. Estão entendendo isso? Então, assim, você tem que ter esse conhecimento, essa inserção, essa
vivência, essa experiência, mas com total imersão no seu conteúdo. Então, se o seu Padlet não fala ainda das suas matérias, está errado. Pode ter Padlet pessoal, não tem problema, mas tenha o que fala sobre o seu conteúdo. Ah, se a sua rede social não fala, cria uma que fale. E aí eu falo para vocês a questão de separe as coisas. Você pode ser vendedora da Natura, mas cria lá, ó, Cirlei Natura, não sei das quantas. E separa isso, alimenta os dois, não tem problema. Essas empresas são feitas para anexar renda, para agregar renda. E tá tudo bem, desde que não ofusque o seu conteúdo, desde que não seja o principal, ok? Próximo gatilho mental, história. Escreve para mim no chat aí, quem dá aula contando história aqui? Quem de vocês dá aula contando história? Show. História é um gatilho mental antes da escrita, tá? Antes de existir escrita. Uma referência do cristianismo que a gente tem fortíssimo, inclusive separou o mundo entre antes e depois, que é Cristo. É um dos maiores contadores de história, de parábola, certo? Por que ele contava parábolas? Porque a história, ela gera reflexão. Ela abre a mente para avaliação. A história, ela abre a mente para que cria conexão entre as pessoas. Não tem como eu contar uma história e você não avaliar o que eu estou falando. E você, para avaliar, tem que parar, ouvir e raciocinar. Ou seja, se eu começar a contar uma história, eu entro dentro da sua mente. Então não tem nada mais forte de gatilho mental do que história. E quando ela tem uma história e faz sentido o que está se contando, e faz sentido aquilo que está tendo relevância, ela fica memorizada. Vou contar uma história para vocês entenderem. Muitos aqui não são de Caldas Novas. E Caldas Novas tem uma história que quando aqui foi descoberto, né, quando acharam aqui pelos Anhanguera, a galera que veio aqui desbravar o Brasil, uma dessas viagens, ao andar aqui numa região, um cachorro começou a chorar muito. E o cachorro gritava, gritava, gritava. E quando foi pegar esse cachorro, quando eles foram pegar esse cachorro, eles perceberam que o cachorro estava derretendo. O pelo do cachorro estava soltando todinho. E perceberam que o cachorro tinha sido escaldado, ou seja, ele tinha caído em alguma coisa muito quente. E quando deu-se a notícia, entenderam o que estava acontecendo, que estava na região onde os rios eram com água muito quente, foi mandado explodir todas as estradas que davam acesso aqui, e aqui ficou conhecido como um lugar de uma riqueza inagualável. Uma riqueza única. E aí, o que aconteceu? Quando isso ficou reconhecido, explodiram tudo, muita gente achou que era ouro, que o que aqui tinha era ouro, e não era, era a questão da água quente. Mais para frente, quando começaram a ter acesso a isso, descobriram que essas águas eram muito boas para doenças, osteoporose, algumas coisas assim. E onde descobriu essa água quente começou a ser conhecida como Caldas Velhas, porque as pessoas mais idosas estavam vindo para fazer esses tratamentos. Na sequência, descobriram outros poços mais adiante e ficou conhecido como Caldas Novas. Aonde era Caldas Velhas virou Rio Quente e Caldas Novas é a cidade onde eu vivo hoje. Existe um clube aqui muito grande chamado Lagoa e lá tem um monumento a isso que eu estou dizendo para vocês. Tem um homem com um cachorro e tal e conta essa historinha aqui lá. O que acontece? Quando eu conto isso, quando eu conto para vocês saberem como que Caldas Novas foi descoberta, qual que é a história, quem não é daqui tem que abrir a mente para ouvir essa história e ver se ela faz sentido. Quem é de Caldas, eu vou dando referência sobre o Clube Lagoa, eu vou dando referência sobre o Rio Quente, eu vou falando sobre os poços de água quente aqui, que cozinha ovos. Então, essas referências, elas vão fincando a minha história com verdade.
vai dando especificidade. Anota, é outro gatilho mental. Especificidade. É o que traz, agrega mais verdade para uma história. Então, se história conecta pessoas, não adianta ser só história. Precisa ter especificidade para gerar credibilidade no que eu falo. E você que está ouvindo essa história e nunca veio, o dia que pisar em Caldas, que for lá no Clube Lagoa e ver esse monumento, vai falar: opa, um dia um cara me contou sobre isso aqui, então é verdade. Ou seja, você automaticamente vai lembrar dessa história que eu acabei de contar para vocês, porque ela fica aí guardada. Então, história é algo poderosíssimo. E você que dá aula e ainda não usa isso, passe a usar. Mas Flávio, como? Como que eu vou usar isso? Eu vou dizer para vocês, é muito simples. O conteúdo que você gera, ele foi criado por alguém. E essa pessoa que criou, viveu em algum lugar, teve alguma história interessante, tem um porquê que desenvolveu aquela fórmula. Eu sempre brinco, vai ensinar sobre empuxo, não deixe de contar eureka, eureka, eureka. Vai lá, conta como é que o Arquimedes descobriu isso, por que, que ele teve que inventar essa lei. É só de contar essa história, eu lembro do meu ensino médio. Quando o meu professor me ensinou isso, ele me ensinou contando a história. Eu nem sei a fórmula, mas a história de como criou eu sei. Estão entendendo isso? Eu não guardei a fórmula, mas a história de como que aquilo foi criado, qual que era a visão, e aí você está abrindo horizonte para que não só aquela fórmula é interessante, mas como é que ela foi inventada. Qual que foi a percepção de uma pessoa entender que aquilo que estava acontecendo fazia sentido. Então, vale muito mais do que propriamente a fórmula. Pode ser que numa sacada dessa você abra a mente da pessoa para outras fórmulas. É importante a gente entender que nós somos, né, mensageiros. E a mensagem é mais importante do que o mensageiro. Lembrem sempre disso. Vamos lá. Tem gente chegando ainda, só um minuto. Ótimo. Então vamos continuar. Então, dentro da história precisa ter especificidade, precisa ter credibilidade no que você diz. Não dá para inventar uma história do nada. Por exemplo, eu sempre uso esse exemplo que eu poderia falar que ontem eu tive em Uberlândia e estava chovendo muito. E aí a galera que está aqui me ouvindo, que é de Uberlândia, fala: peraí, não choveu em Uberlândia ontem. Não tinha nenhuma gota d'água. Então, se eu criar uma situação dessa aqui no meio dessa história, o que vai acontecer? Perca a credibilidade, história rompida, história anulada na cabeça. Estão entendendo? Porque em algum ponto foi criada uma mentira. Então, especificidade é você criar âncoras de verdade para fincar essa história. Tá falando de Arquimedes? Contou a história dele? Fala um pouco da Grécia, como é que era viver na Grécia, como que era você ser chamado para um desafio para um rei e não cumprir, o que acontecia, tudo isso vai abrir, gerando conexão. E a base maior disso é Cristo. Cristo foi um grande contador de história, de parábolas. Parábolas com reflexões que valem para a vida inteira. Beleza? Outro gatilho mental, prova. Prova / prova social. Esse gatilho mental, ele é pautado em cima de testemunho de alguém que comprova as suas habilidades. Um exemplo muito grande de prova é vocês estarem aqui. Vocês só estão aqui fazendo o PEX por causa do quê? Por causa de prova. Alguém fez e falou para vocês, faz que é bom. E aí vocês acreditaram e vieram fazer o curso, não foi? Isso é a força da prova. Com vocês funciona do mesmo jeito, do mesmo jeito. O aluno estuda geografia com você, e aí ele testemunha. Ó, aquela professora, tudo que ela ensina de geografia, você aprende. Ela é fantástica. Esse depoimento de um aluno falando de você é uma prova. E quando é a sala toda falando de você, é prova social. Vou dar um exemplo. Se tiver 3 professores de geografia para darem aula de geografia, e a sua turma olhar para os 3 e escolher toda a turma um só, isso chama prova social. Só que acontece um negócio aqui nisso que chama efeito manada. Porque existe dentro de uma turma de 30 um grupo que tem decisão, que toma decisão.
Agora, tem um grupo que faz parte disso que chama efeito manada. Maria vai com as outras. Já ouviram falar desse ditado? Maria vai com as outras é quem? É a galera que é indecisa. Não sabe que rumo que vai. Mas está todo mundo indo para ali, eu vou junto. Muitos chegam nesse curso não pela prova, mas por causa do efeito manada. Ele vê que na escola dele tá todo mundo fazendo. Um exemplo, eu sempre comento que as escolas podem me chamar para reunião, para eu explicar para os professores como é que funciona, para vir fazer o curso, né? Até para facilitar para quem vai apresentar isso na escola. Então eu percebo que muitos estão me ouvindo ali naquelas reuniões e eles estão no efeito manada, ou seja, se todo mundo for, eu vou. Mas se eu perceber que a maioria não quer, eu também não quero, para não arrumar um problema na minha cabeça. Então, o que, que acontece? Muitos chegam aqui, e essas pessoas que chegam aqui por causa do efeito manada, não aguentam o pancadão, não. Não aguenta. Porque precisa ter dedicação. Não é uma coisa que precisa ter a necessidade, né? Você precisa estar aqui sentindo essa dor de não ter acesso à tecnologia, ter que ficar pedindo para os outros, ter que ficar pagando para os outros para fazer as coisas para vocês, sendo que é tudo de graça, tudo muito simples. Precisa ter só dedicação e orientação, que é isso, esse é o ponto do curso. Então, assim, prova é as pessoas falarem da sua habilidade. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem a força que tem isso. Pensa comigo. Vocês estão agora, fecha os olhos aí, imagina essa viagem aqui, ó. Vocês estão agora viajando para uma cidade grande, chegaram em São Paulo, chegaram dentro do shopping paulista, e lá tem aquele restaurante que eu comentei com vocês lá, né? Que o pessoal dança e tal. Então você entrou. Quando chegou na praça de alimentação, aquele restaurante lá tá lotado, bombando. 2 horas da tarde, você tá com a sua família toda, todo mundo com fome. E o restaurante ali tá cheio, lotado de gente. Do lado direito. E do lado esquerdo não tem ninguém. Ninguém nos restaurantes. Tá tudo vazio. A minha pergunta que eu quero que você escreva no chat. Onde é que você vai almoçar com a sua família? Do lado esquerdo que está vazio ou do lado direito que está lotado de gente? Põe se é do lado direito e por quê? Por quê? E põe do lado esquerdo e fala por quê. Por que que a gente optaria comer do lado direito? E por que que a gente optaria por comer do lado esquerdo que está vazio? Show. Deixa eu falar um negócio para vocês. A gente comeria todo mundo aqui do lado direito, tá? Apesar do lado esquerdo estar vazio. Eu vou explicar por quê. Se você chega num shopping, num dia de domingo, 2 horas da tarde, o lado direito lotado de gente comendo e do lado esquerdo não tem ninguém, na sua cabeça você vai falar assim, ó, alguma coisa errada tem. Ou é caro demais, ou a comida é ruim. É simples. A gente tem um raciocínio lógico e você pode levar a sua família para comer do lado esquerdo e todo mundo passar mal. Alguma coisa está de errado naqueles restaurantes porque não tem lógica, no horário daquele não tem ninguém. Vou dar um exemplo. Quando você está andando em rodovia, que você vê um posto cheio de caminhoneiro, o que que significa? Que a comida é boa, não é isso? A gente já não entende isso? O posto está cheio de caminhoneiro, a comida é boa. Então isso é prova social. Muitas, eu comento aqui sempre que em Barcelona, muitas danceterias, isso começou a surgir lá, né? Dizem, muitas danceterias em Barcelona criam filas virtuais na porta da. Virtuais não, né? Teatro, né? Criam um teatro de filas na frente das danceterias para que as pessoas achem que lá dentro da casa está lotado. Então, como é que eles fazem isso? Contratam atores, os atores ficam na fila, do lado de fora, e você passa e olha e fala, nossa, aquela casa de show ali tá lotada. Mas é tudo ator. E quando você entra lá dentro, não tem ninguém, tá vazia.
mas a fila lá de fora é enorme. Estão entendendo isso? Prova social. Você nem queria ir para aquele ambiente, mas como tá cheio de gente, então pode ser que esteja bom, pode ser que esteja bombando, e aí você antecipa essa chegada nessa danceteria e vai ver que não tem ninguém. Era tudo atores que ficam girando para estimular as pessoas a entrarem. Entendam isso. A gente precisa trabalhar essa questão da prova. Se os seus alunos hoje não estão te reconhecendo como autoridade, não tem como vir a questão da prova. Essas pessoas aí entra aqui, ó, outro gatilho, reconhecimento, que é a junção autoridade e prova. Reconhecimento vem depois de autoridade e só vem através dos dois Cs, conteúdo e continuidade. Conteúdo e continuidade gera reconhecimento que vem pela prova. E quando ele é muito intenso, quando é muita gente, vem prova social. É igual quando eu falo, já estamos completando 1.800 professores treinados aqui nesse programa. Então, 1.800 professores é diferente de quando eu fui começar lá só com 7. Quando eu só tinha 7, era muito difícil de vir falar para vocês que o curso era bom, porque era poucas pessoas. Agora, depois de 111 dias, e eu falar que são 1.800, são outro tipo de prova. Concordam comigo? Então, isso você precisa ter esse controle aí com o conteúdo que você gera. Criou um vídeo e o vídeo tá indo bem? Prova. O vídeo tá indo bem demais? Prova social. É quando eu disse para vocês o susto do Nakamura, né? Nakamura criou na última turma o vídeo dele lá ensinando tabuada nas mãos. E ele assustou, porque de um dia para o outro, a quantidade de pessoas vendo o vídeo dele foi imensa. E é isso que eu falo para vocês, que é a junção de conteúdo, frequência e reconhecimento. Prova. Prova que é um excelente professor. Prova disso que vai estar com a gente hoje à noite, para participar junto com a Elaine. Elaine vai estar também, que legal, fantástico, para a gente estar dialogando sobre essa situação nossa que a gente está passando. Então, o ponto é, precisa buscar isso aí. Vocês precisam buscar esses gatilhos mentais. E o último gatilho que eu quero falar com vocês é escassez. O gatilho mental da escassez. E o que é esse gatilho? O gatilho mental da escassez é a gente entender a diferença entre diamante e grafite. Vocês sabem que é uma mudançazinha que tem lá na composição, né, desses elementos, que diferencia diamante de grafite. E essa mudançazinha, esse elemento a mais lá, faz com que um exista em abundância e o outro seja raro. Então vamos trazer isso para a nossa realidade? Você que está aqui, coordenador, professor, quantos da mesma categoria existe? Quantos coordenadores, quantos professores de matemática, quantos professores de geografia? Um monte. E eu sempre trabalho que existe uma vala da mesmice, uma vala da educação tradicional, uma vala de 100 mil, 200 mil pessoas no mesmo patamar, na mesma estruturação. E quando a gente fala de escassez, é quem começa a sair dessa vala e pensar isso diferente. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. E eu gosto muito de situar como se fosse uma escadinha, tá? Na vala da mesmice estão todos os professores de matemática, um exemplo. Mas professores que são especialistas em matemática na área de álgebra, por exemplo, já de 100 mil, já reduz para 10 mil. 90 mil não gosta muito de álgebra. Então, aqueles 10 mil que ficam, dentro desses 10 mil que ficaram, você ainda tem alguns que ensinam álgebra com música. Então, de 10 mil, ficou mais escasso, ficou agora só 10. Então, a gente começou numa vala de 100 mil professores, subimos para 10 mil, depois subimos para 10. Esses 10 são escassos. Esses 10 são raros. E esses 10 são valiosos. Vocês estão me entendendo isso? Isso é a regra de escassez. Se você não é escasso no que você faz, você vale o que todo mundo vale. E ponto. Por isso que eu falo que não tem essa de
na minha visão, né, de definir salários como piso, definir salários como todo mundo vai ter que receber igual, porque nós não somos iguais. Tem pessoas que merecem ir além. E essas que merecem ser além é por quê? Porque são raros. E essas pessoas raras têm que ser valorizadas por isso. E se você for raro a partir de hoje, ninguém te escolhe mais para trabalhar. É você que escolhe onde você quer trabalhar. Se você conseguir entender e buscar essa raridade, pode ter certeza no que eu estou te dizendo. Você se tornará alguém que escolherá que hora, quando, como e quanto você vai trabalhar. Então, as pessoas só dão valor no que é raro. O que é fácil de conseguir, o que está aí exponencialmente acessível para todo mundo, isso não tem valor. Mas se você começar a gerar essa questão de ser raro, pode ter certeza que você encanta. E uma das aulas que eu estava dando esse exemplo aqui, uma professora de inglês me perguntou: eu quero te perguntar como é que eu vou ser raro sendo professora de inglês? E eu falei para ela assim: olha, eu sei a cidade que você mora e eu vou te dar um exemplo. Professores de inglês na sua cidade deve ter o quê? Uns 20 mil? Ela falou: deve ter uns 20 mil aqui. Eu falei: tudo bem. Então vamos supor que tem 20 mil professores de inglês na sua cidade. Como que você vai ser raro? Eu sei que dentro da sua cidade tem aeronáutica, tem curso para piloto, curso para controlador de voo, não tem? Ela falou: tem. E eu perguntei para ela: quantas escolas de inglês tem aí que ensinam inglês para aeromoça, para piloto e para controlador de voo? Aí ela falou: não vai. Por quê? Não sei, não deve ter, não sei, não conheço nenhuma. Eu falei: então por que você não vira professora de inglês para esse pessoal? Aí ela falou assim: nunca pensei nisso, nunca parei para pensar. Eu falei: deixa eu te falar um negócio. Eu sei algumas empresas americanas que estão vindo aqui, ó. A nossa cidade não é tão distante de uma região chamada Rio Verde. O pessoal do Mato Grosso que está aqui também com a gente, tem uma região aí, Dourados, Mato Grosso do Sul. Aqui o pessoal de cima, né, Primavera do Leste. Essa região que tem muita soja, está sendo invadida por muita gente vindo da consultoria de americanos aqui. E esses americanos vêm e levam esses brasileiros para aprender um negócio chamado inglês rural. Quem já ouviu falar disso? Inglês rural. Nunca ouviram? E o inglês rural é você aprender a falar em inglês os jargões das fazendas americanas, para você conseguir negociar melhor a soja, comprar peças, usar a tecnologia, e eles tratam como inglês rural. E eu falei para a moça que me perguntou, eu falei assim: você está numa cidade que tem aeronáutica, e piloto, ele não fala o mesmo inglês que todo mundo, ele tem que saber coisas específicas que são só de piloto. Ensina essa galera. E aí eu vou te fazer uma pergunta: esse curso seu para ensinar eles vai ser mais caro ou mais barato do que estudar na Wizard? Aí ela riu e falou: vai ser bem mais caro. Eu falei: tá aí a sua escassez, tá aí aonde você vai ser rara. Tá aí que todo mundo vai começar a te valorizar, diferente da vala de todos os outros professores. Vocês estão entendendo isso que eu acabei de posicionar aqui? Entenderam? Então, se você continua dando aula da mesma forma que todo mundo continua dando, você não está sendo diamante. Você está sendo grafite. E para ser grafite, posso dizer para vocês que tem um monte de gente que pode ser grafite. Quando você começa a entender esses fundamentos aqui, você vai ver que buscar excelência nessa área, né, que é muito importante, mas existem outras áreas. Na mentoria, a gente trabalha as outras áreas, mas nessa área aqui é extremamente importante a gente entender que precisamos ser raro. Se nós tivermos as mesmas características de todo mundo, a gente está na vala do comum, e vala do comum ninguém paga mais por isso. Pelo contrário, a vala do comum ela é inflacionada. Se a sua aula vale R$ 100, vai chegar alguém que vai falar: a minha aula vale 80. E eu dou a mesma aula que aquela pessoa. Ah, eu dou aula particular, eu cobro 60. Vai chegar alguém e falar: eu faço por 30. Então, se não tem diferenciação nenhuma, por que alguém paga 60 e outro paga 30? Não tem porquê. Mas se você for raro, se você for um professor que utiliza elementos para dar característica de raridade, né? Para ser exclusividade no que você faz, pode ter certeza. Você vai ser diamante, você vai destacar no que você faz,
Já está fazendo isso por estar fazendo esse curso, parabéns. Mas uma coisa que eu gosto muito de comentar, não queira ser excelente só na área, só na carreira, só no seu trabalho. Queira ter excelência em todas as áreas. Família, amigos, espiritual. Queira ter em todas as áreas equilíbrio, para que não seja despontado nenhuma área e nem a outra. Que você consiga, dentro da sua vida no todo, buscar a excelência. E se tem uma coisa que te ajuda nisso, eu posso dizer que é amizade, família, amor, amar a si mesmo, começa por aí, né? O trabalho, lazer, precisa ter equilíbrio nisso, precisa ter momentos de diversão e, principalmente, compartilhar amor, compartilhar o carinho, envolver a comunidade, isso agrega a gente como pessoa. Então, esse trabalho aqui tem essa pegada, não é à toa que ele existe, ele tem propósito, e eu sou muito grato pelo que vocês têm me dado nesses últimos 7 dias, que é mais precioso de vocês, que é o tempo. Não sei se vocês perceberam, mas durante essa semana a gente esteve junto, e eu posso dizer que mais de 20 horas juntos. Talvez vocês nem fizeram essa conta. Mas a carga horária nossa dá muito mais de 20, muito mais. E o grande detalhe é, o que que pagaria isso? O que que pagaria esse envolvimento, esse tempo? Não tem preço. Ele não volta nunca mais. Cavalo selado que passou, quem pulou e subiu, pegou a oportunidade, parabéns. Quem teve dificuldade, não é que não consegui, teve algumas coisas que precisa assimilar, não corra disso. Precisa repetir? Me busca, me procura no privado, eu vou comentar com vocês como é que isso funciona. Toda repetição, eu sempre indico para vocês uma questão da doação. A doação é voluntária. Vou repetir, doação voluntária. Por que que existe a doação? A doação existe porque eu pego essa verba e faço patrocinados. Eu pego essa verba e faço anúncios no Instagram, no Facebook, para que mais professores venham para o curso. Mas eu posso dizer para vocês assim, que esse curso cresce muito mais por prova do que por causa de patrocinado. Pode ter certeza disso. Mas, de cada 100 que é as vagas, né? São 100 vagas, eu atendo se der mais. Faltam 28 para completar, para a gente falar que a turma fechou. Todos esses, dos 100, vamos supor que 20, 25 vêm por causa dos patrocinados. Nós vamos melhorar essa questão para a gente conseguir captar mais. Mas as indicações é o que tem mantido. Então, eu fico muito contente, muito feliz. Já estamos faltando só 28. Ontem eu tinha comentado isso com vocês, gente, estou percebendo essa turma mais dispersa, estou percebendo. E aí eu tive vários depoimentos no privado de professores falando, olha, nós estamos numa semana complicada, nós estamos cheios de relatório para entregar, cheio de PET, de não sei o quê, e eu entendi. Mas eu quero dizer para vocês o que é um bom professor? Aquele que acompanha. Então eu não estou passando conteúdo para vocês e não acompanhando, eu estou vendo a evolução. E isso é importante, porque para eu falar que o curso é bom, eu preciso saber de desempenho. Eu preciso saber como é que isso gerou mudança em vocês. Então, aqui nós terminamos nosso curso. Sou muito grato por vocês estarem aqui. Nesse momento eu abro o microfone. Quem quiser fazer algum depoimento, comentar a respeito de alguma coisa, sinta-se à vontade. E também no final vou explicar algumas coisas em relação a hoje à noite, a gente recepcionar a 17ª turma, que são amigos de vocês que estão chegando. Esses amigos de vocês estão chegando para participar com a mesma insegurança que vocês chegaram quando foram começar. E eu preciso que vocês participem comigo à noite para fazerem os comentários, para estimular eles, até para eles entenderem esse movimento que está acontecendo. Então, eu estou com vocês. Então, a forma de vocês mostrarem para mim que foram gratos com o curso, que estão contentes, é participando hoje à noite, se envolvendo, compartilhando, chamando amigos. As inscrições fecham meio-dia. Então, assim, a gente tem aí, vamos supor, mais um pouquinho de 4 horas para a gente lotar essa turma, para dar tempo de todo mundo poder fazer junto. Ah, Flávio, eu queria fazer porque agora todos os professores da minha escola vão fazer, eu quero fazer com eles de novo. Pode? Pode. Não tem problema. Só me manda no privado e a gente conversa, tá bom? Vamos lá. Tem alguém que quer falar alguma coisa? Só liberar o microfone, quem veio primeiro eu chamo.
Eu quero falar, Flávio. Bom dia. Bom dia. Vamos lá, Rosiane. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Graças a Deus, consegui. E olha, assim, vou te falar a verdade. Não foi assim pela não Rosângela, ter Rosângela, só um minutinho, deixa eu só corrigir. Rosiane, perdão, quem está falando é Rosângela. E isso. antes que eu esqueça, é o seguinte: não saia daqui que eu vou falar como é que vocês vão ter acesso à apostila, tá? No final eu vou explicar como é que vocês vão ter acesso a esse plano de aula meu. Não saia. Pode continuar, Rosângela, desculpa. Então, eu postei meu. Nossa Senhora, tô tão feliz, você nem imagina. Na hora que eu consegui, já era 3 horas e. Ai, 3 horas e pouco. 3 minutos. Mas não foi assim, não. Como disse você, a gente tem que superar, né? Aquilo que causa obstáculo na gente. Não foi assim a relação de como enviar, de, né, os seus passo a passo, seguir, várias vezes ouvir, não foi isso. Eu achei complicado na hora de fazer o envio. Eu não sei se é o meu computador, né? Faz muito tempo que eu comprei ele. Então eu tive que voltar à forma primitiva. Gravei enquanto eu não me fucei. Voltei assim, bem dizer, né? Voltei à prova primitiva de colocar no pendrive. Eu falei que eu achei o pendrive, eu não achava. Não achava na galeria, eu não achava no Drive, eu achei difícil para encontrar meu vídeo. Então aquilo ali foi assim, falei, não, eu vou desistir. Aí eu fuçava, falei assim, gente, eu vou pegar um pendrive, vou gravar esse negócio no pendrive, eu tenho que achar, eu tenho que colocar esse vídeo. Mas um desafio para mim, porque já é a segunda vez que eu estou participando. E eu sou muito daquelas assim que eu gosto muito de ouvir, eu ouço muito para poder, né, fazer as coisas para que saia, como se diz, não é perfeita, para que saia daquilo que você aprendeu assim, com tanta dedicação. Então eu quero te agradecer. Eu não consegui, não sei porque não saiu a escrita lá no texto, saiu só o link, mas eu fiz os passo a passo, mas eu não sei por quê. Porque não aparece, eu coloquei o nome da descrição, o título, bacaninha, mas ele não me deu na página de rosto, entendeu? Uhum. Só E eu vou te falar por quê. Posso te dizer por quê? pode. Quando você posta algo no WhatsApp, você coloca um link, você tem que esperar um pouquinho para o WhatsApp entender onde é aquele acesso. Aí, quando ele entende, ele vai e mostra a figura. Se você colocar e já postar, aí não aparece, Entendi. entendeu? Entendi. Eu postei 2 vezes por essa questão aí também, porque ele até compreender e aprender essa questão dele carregar, né? Então, assim, mas valeu. Porque eu nunca abri um Face, eu nunca abri um YouTube para mim, né? Sempre como você disse, são pessoas, meus sobrinhos, né? Então eu sou assim, só tenho a te agradecer, entendeu? Rosângela, eu fiquei muito feliz, porque eu acordo cedo, e ontem fui dormir à meia-noite e pouquinho, e quando eu acordei e vi lá você falando, ó, cheguei no meu limite 3h20, a minha primeira preocupação é que você não estaria aqui hoje. Meu limite de, nossa E senhora, quando eu de vi você. cansaço, mas porque tem outras coisas também, né, que a gente tem que estar fazendo. Eu estava preenchendo o anexo e querendo, né, Mas o fazer as grande coisas ao mesmo detalhe que tempo. eu quero comentar é assim, ó. Isso mostra, porque ontem era domingo. Isso mostra para mim, faz isso aqui valer a pena. Porque eu sei que eu estou influenciando a vida de vocês. E não é influenciando para agora, para o hoje. Eu estou ajudando vocês mudarem para frente. Amém. Aquelas humilhações que vocês estavam, né, passando, de gente que não queria ajudar, não queria auxiliar, de ter que ficar tirando dúvida disso, daquilo. Isso eu estou influenciando e fazendo vocês, a partir de agora, não passarem isso mais. Então, quem entendeu, captou e conseguiu evoluir tirando as dúvidas, eu sei, nós não somos perfeitos, o curso não tem promessa milagrosa aqui, e não é essa a ideia. A ideia é que a gente crie a transformação e que vocês caminhem por dentro dela. Então, assim, parabéns. Parabéns para você.
Parabéns para a professora Elaine Santos. Parabéns para você também. Professora Elaine Santos, que eu sei que te ajuda bastante, que se envolveu bastante contigo, e eu acho isso fantástico. E muita coisa gera aqui dentro do grupo de professores que nem se conhecem e que começam a entender que estão todos no mesmo buraco. E aí, quando isso começa a acontecer, começa a surgir um espírito do PEX aí. Começa a existir, eu sempre falo, as turmas são transformadas por um espírito de ajuda mútua. Então, e não é de um espírito de competição, e pelo contrário, poxa, você fez isso, como é que funciona aquilo, como é que isso aqui, o que você está usando? Então a gente está junto. E o grupo do WhatsApp eu não deleto, ele fica lá. Eu sei que muitos terão que sair por causa do WhatsApp já lotado, que vocês estão cheios de problema quanto a isso, mas a gente tem um grupo do Telegram, onde eu vou colocar o link para vocês, que a gente coloca as novidades, a gente coloca os lançamentos, fica tudo no Telegram para facilitar. Mas o grande detalhe disso tudo, e eu parei para estudar e falei assim, cara, eu acabei de ver aqui, ó, indiquei para muitos professores, eu quero que muitos professores façam, e eu não tinha um jeito de retribuir isso. Não tinha jeito de eu falar assim, cara, gratidão por vocês terem chamado 30 professores, 40 professores, eu tenho indicações aqui de professores que chamaram 60 pessoas para uma turma, então assim, como que eu ia fazer para agradecer isso? Porque é um movimento isso. E aí a gente criou a mentoria. E aí eu falo que a mentoria, ela vem para agregar nas demais áreas, né? Ela vem para te ajudar a buscar essa excelência em outras partes. E eu para criar uma forma de, não dá para colocar todo mundo, e na mentoria, os 10 que mais indicam estarão dentro dela. E eu vou passar a fazer 2 sorteios a partir dessa semana, das pessoas que entram lá no Instagram, né? E comentam. Então, assim, se você parar para pensar, teoricamente a gente está se ajudando de várias formas. E eu estou retribuindo com vocês, gerando valor e agradecendo, uma forma de agradecer esse movimento. Então, teoricamente, Rosângela, você faz parte de um todo e as suas dúvidas auxiliam outras pessoas, que as dúvidas das outras pessoas te auxiliam também. Então, não tem... eu teve um comentário assim, ó, eu sou a tartaruga com a perna quebrada. Não sei quem falou isso. Eu sou uma tartaruga com a perna quebrada, mas que chega ao fim. E eu posso dizer para vocês assim, ó, sendo tartaruga, sendo coelho, seja o que for, eu posso dizer para vocês assim, nós chegamos ao final e eu espero de todo o coração que se você se envolveu em todas as atividades, tenho certeza, e aí eu te pergunto, depois dessas 2 turmas que você fez, você se considera a mesma pessoa? Não, Flávio, eu não me considero caranguejo. Lembra de você contar a história do caranguejo. Show de bola. Gratidão, Rosângela, gratidão mesmo. E deixa eu só falar uma coisa. Pode falar. Você está com uma pérola. Porque essa pessoa que está na sua monitoria, que é a Elaine, ela simplesmente se doa, Flávio. Maravilhosa. É minha irmã, assim, do coração mesmo. Para sempre. Certo? E eu quero te agradecer também, porque eu encontrei o Ismar, meu amigo de área de artes. Fiquei muito feliz. E vou encontrar mais gente, porque eu vou fazer inscrição. Ok, show de bola. Gratidão, viu, Rosângela? Gratidão. Deus abençoe você. Elaine realmente é muito carinhosa, gosto muito dela mesmo. Rosiane, você quer falar alguma coisa? Eu não queria não, mas agora eu preciso. Bom dia. Bom dia, ótimo Rosângela, cara, você ensinou muito agora pra gente, viu? Pode ter certeza disso. Flávio, se me permite, eu me lembro a primeira vez que ela apareceu na imagem aí, né? Um semblante fechado, ela colocou a mão assim e falou assim, eu sou de arte, eu sou artista, não tenho horário para dormir. Você lembra disso, Rosângela? Falei, meu Deus do céu, que pessoa é essa? Essa é das bravas. E hoje ela desapechou o ser humano incrível que ela é. Com essa transformação, alguém usou uma expressão de saindo do casulo, e eu repeti aqui várias vezes, eu falo para Rosângela e para todos os outros, e para você, Flávia. Rosângela emocionou a gente agora, 7 horas da manhã, né? 8 horas da manhã. Realmente, nós estamos saindo do casulo. Eu não me sinto ainda à vontade para deixar
o PEX. Eu preciso dele ainda, eu preciso fazer de novo. Mas você traz para a gente uma necessidade de uma disciplina. Essa jornada de 7 dias, eu estava explicando para o meu marido aqui, ele fala, mas isso é de manhã, tarde, de noite? Eu falo para quem quer aprender. Então, assim, ir no seu Instagram, comentar, replicar, a Pirapora inteira já sabe desse curso, pode ter certeza disso. Só que o efeito manada é para alguns, né? Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Eu me sinto escolhida. Quando Deus coloca no meu caminho, eu também vou agradecer a Elaine, viu, Rosângela? Porque é o cara. Essa menina, eu acho que não existe. Né? Eu não imaginava ainda encontrar pessoas como a Elaine, muito menos o Flávio. Então, todos vocês que estão no curso, professores, nós somos pérolas, sim. Nós somos joias raras. Nós precisamos desse incentivo. Na minha vida, ninguém nunca falou que seria possível. Eu ficava satisfeita com as migalhas de algumas declarações de amor de alguns alunos, de algumas famílias se afeiçoarem a mim durante um ano letivo, quando ia para o outro já se esquecia. E isso são migalhas. Né? Hoje eu quero declarar, eu quero escrever na minha testa grande, sou professora sim, eu estudei para isso, eu amo o que eu faço. Né? Não é só porque o meu salário ruim eu tiro de lá. Hoje você disse uma coisa aí muito importante, Flávia, a questão do teto salarial, piso salarial, tem que ser igual, tem que... Gente, nossa vida é muito mais que isso. Né? O nosso trabalho é muito maior que isso. Financeiramente falando, Flávio, se você cobrasse aqui, vamos supor, R$1.000 e a gente não teria condição financeira de pagar, mas mesmo assim seria pouco. Pela lavagem que você faz aqui, ó. Pela limpeza que você faz aqui. Eu vou declarar, quem faz mentoria, então, que tem que lavado aqui, ó. Espiritualmente, eu tenho a minha devoção religiosa, gosto das minhas orações, mas o que você tem feito é ímpar. E estamos juntos pro próximo. Viu? Eu conto com você para me colocar lá. Beijo no coração de todos vocês que eu conheci nesta, que não é a primeira turma, e vou estar na próxima, se Deus quiser. Deus abençoa. Deus te abençoe. Grande abraço, Rosiane. Amém, amém. E assim, eu não falo que... Eu vou deixar, Elaine, vou deixar você falar. Eu não falo que seria, talvez a palavra não é lavagem, não. Mas uma coisa eu faço com vocês, que é o despertar. Eu faço vocês entenderem que a capacidade está na mão de vocês. É vocês que estão no controle da situação. A mudança de vida não vem porque alguém fala que a sua vida é boa. Eu não sei se vocês já ouviram uma historinha que conta que um cara queria vender a fazenda. Alguém já ouviu essa historinha? Que um homem queria vender a fazenda e aí ele pediu para um poeta descrever a fazenda dele. Eu já estou anunciando há 2 anos e não consigo vender a fazenda. Você tem como fazer um anúncio para mim? E aquele poeta chamou ele e falou, não, faço sim. Vamos lá, fala para mim como é que é a sua fazenda. Minha fazenda tem um rio, tem umas árvores, tem não sei o quê. Começou a descrever. E o poeta escreveu um texto. E entregou para ele e falou assim, leia quando você chegar na sua casa. E quando ele chegou na casa e foi ler o anúncio falava assim, vendo uma fazenda onde da minha varanda eu consigo ver o pôr do sol, onde as araras trazem para mim paz. E começou a escrever e descrever uma coisa muito linda. E quando o cara leu aquilo, ele falou, não vendo mais essa fazenda de jeito nenhum. E passou um monte de tempo, encontrou o poeta de novo. E falou para ele, e aí, você vendeu a fazenda? Ele falou, eu não. Eu fui ler o seu texto e vi a riqueza que eu estava perdendo. O grande detalhe disso aqui, eu acho que é o que eu faço com vocês. É vocês entenderem a riqueza que vocês têm na mão. A riqueza que vocês diariamente manuseiam. E eu só estimulo em alguns pontos chaves para que vocês vençam os inimigos de vocês mesmos. Elaine, fala com a gente, Elaine Santos. Gente, vou tirar o óculos, porque agora eu não estou lendo nada, né? O primeiro desafio foi esse. Um óculos só com a lente só. Meu oftalmo é amanhã. Então, assim, eu precisava fazer esse curso. Então, o primeiro desafio foi encarar a mídia, né, nacional e internacional com a lente só. Me desculpa. Vocês me desculpam, porque eu sei que incomoda quem está me olhando. Só que eu tenho... Não incomoda ninguém. Não, uma amiga me falou para mim, me incomoda. Eu falei, o que eu posso fazer? Não, e o pior é o seguinte, eu tenho visão monocular.
Então, graças a Deus, eu sou abençoada que a lente que Quebrou do lado certo. Então, assim, foi ótimo. E quando eu vou ao sol, durante o dia, ela escurece. Agora, imagina a cena de quem está me olhando. Um olho limpo e o outro com a lente escura. Tá, então, isso foi o primeiro desafio. Outros desafios também, como muitos aí devem ter tido também, a questão, à noite eu não entrava, porque o meu celular não consegue entrar e o meu note está lá no meu pé. Eu estou com um monitor em cima aqui na mesa. Mas, enfim, quero agradecer muito, muito, muito a todo mundo que está aqui. Igual eu falei no início do curso, eu amei, continuo amando. Estou com um sentimento assim, doído, queria ficar mais, quero ficar mais, 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 mais. Né? Quero agradecer a Deus por você, Flávio, por esse tempo, tá? Pela sua vida. Agradecer a Cláudia Martins, que me convidou, me incentivou a estar aqui, né? Que foi muito prestativo. E assim, é igual você falou, aquela questão de você ter que estar pedindo ao outro, como se estivesse incomodando o outro a fazer. Você se sentir menor do que o outro, porque ele tem capacidade de mexer no mouse e conseguir fazer as coisas. E ver que a gente consegue também. Sim. A Rosângela Pereira também, a nega, a menina falou que ela chegou brava, né? Ela chegou brava mesmo, ela chegou indignada. Então, assim, hoje, o quanto ela superou, evoluiu, a evolução. Então, eu creio que todos nós aqui evoluímos, né? E eu só tenho a agradecer mesmo. O meu é gratidão, gratidão. A Elaine Santana, que consegui descobrir, né, um mundinho pequeno. A Elaine Santana, a irmã dela, fez faculdade comigo. Então, assim, foi muito gratificante estar aqui. É muito gratificante estar com vocês, tá? Eu só tenho a agradecer a vocês, todos, 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 e em especial ao Flávio. E, assim, o meu neto chegou aqui, eu estava gravando o vídeo com a Rosângela Pereira, e ele quis gravar. Eu falei, gente, ele mesmo faz o game, e ele já conhece o Flávio Naves, ele já dominou. É isso mesmo, Flávio. Que legal, muito obrigada mesmo, tá? Elaine, e se alguém precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Show de bola. Gratidão é minha. Eu posso dizer para você que uma das coisas que é mais interessante nesse curso, e eu vejo isso acontecendo, é esse envolvimento com as crianças, né? Muitos alunos, eles, ao saber do curso que a professora aprendeu, começam a assistir os vídeos para fazer os joguinhos, para fazer Padlet, e eles pedem para vir para o curso. E eu sempre falo, se você fizer com a sua mãe, se você fizer com seu pai, tudo bem, porque esse curso não é para criança, e ele não é mesmo, desde que esteja acompanhado, pode fazer, não tem problema. O grande detalhe é assim, essa transformação que você disse, é uma dor que eu acabei entendendo, que era o que eu mais estava resolvendo no curso, que é a questão de pedir ajuda para alguém, pedir sempre o apoio de alguém. Não que vocês vão parar de fazer isso hoje, mas você começa já a pedir ajuda sabendo já a base para que você possa avançar. E aí, na versão que a gente vai lançar, vocês vão receber isso pelo e-mail de vocês, que é a versão 2.0, que aí eu falo assim, ó, a versão básica, o meu objetivo básico é nivelar todo mundo em relação à tecnologia. Depois, a gente vai avançando pelas áreas, a gente vai entrando naquilo que cada professor tem de necessidade. Então, nem tudo que é ferramenta para professor de geografia é para o de matemática. Então, tem coisas que são específicas e que pode agregar em áreas diferentes. Então, assim, tenha certeza disso. O caminho já está trilhado, já está aberto esse caminho, e nós vamos caminhar junto, e vai ser muito bacana. Tá bom? Gratidão pelas suas palavras, Deus os abençoe. Mais alguém? Amém. Mais um? Se liberar o microfone eu vejo, eu pego. Ok, show de bola. Gente, Deus abençoe a todos. Eu quero falar para vocês que funciona. Oi? Ao meu. Ao meu. A Glenda, também. Pode falar. Fala, Glenda. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Eu estava agora agradecendo a pessoa que me indicou,
né, o curso, que foi a professora Iris, de matemática, aqui de Caldas, e dizer que, no início, eu falei, vai ser um curso como eu faço na internet e não aprendo nada. Vai ser a mesma coisa. Eu estava até meio resistente, tanto é que eu estava participando da 6ª turma, eu não concluí, eu não comecei, fiz minha inscrição e não fiz, eu não sei se você viu. Tive que pedir autorização para você deixar eu entrar. E eu quero dizer o seguinte, Flávio, a questão de compartilhar, ela tem que ser trabalhada, porque não é fácil compartilhar quando você está num mundo de competitividade. Então, eu falo que nós passamos por processos em que professores fazendo provas para poder entrar no estado, sabe, com uma dificuldade enorme de trabalho, como nós estamos. Então, assim, eu acho que eu sempre gostei de compartilhar tudo que eu aprendo, porque eu acho que nada é meu, né, e eu não aprendi sozinha, todo mundo sempre me ensinou alguma coisa. Eu vou falar só um pouquinho da minha trajetória, que é rapidinho. Eu sou formada pela Universidade Federal de Uberlândia, né, na UFO, em Medicina Veterinária. Sou formada pela UEG em Biologia e não sou mestre em nada. Eu fiz especialização em Biotecnologia na UFLA, né, que é em Lavras. E assim, eu sempre gostei muito de estudar e de compartilhar o que eu aprendo. Só que eu sempre senti muita resistência dos meus colegas. Não sei se em relação às profissões que eu tenho, porque eu sempre atuei nas duas, né, tive loja, sou veterinária, né, então eu não sei se isso levava a uma certa resistência, o pessoal tinha tipo um muro entre eu e eles, mas eu sempre gostei de compartilhar muito o que eu aprendo, muito. Eu nunca tive vergonha de dizer que eu não sei, né, e sempre procurei ir atrás. Agora, eu quero dizer que foi muito, mas muito importante a sua simplicidade na forma de ensinar, tá? O seu comprometimento conosco. Então, assim, eu achei de uma relevância tremenda. E eu quero fazer parte, sim, da sua versão 2.0 e até escrever ali agora que você precisa prestar atenção nos horários, porque nós vamos começar a dar aula a partir das 7 da manhã. Então, talvez nós vamos ter que nos comprometer final de semana. Certo? É verdade. Eu não sei se você está me ouvindo bem. Estou ouvindo. É só para a gente prestar atenção, porque eu não queria ficar de fora. E quero dizer também, teve uma professora aí que me ajudou ontem, eu quero agradecer de coração, eu não sei o nome dela, mas foi muito bom. E eu vi a participação de todos. Olho o rosto de todos vocês e fico pensando o que vai dentro desse cérebro límbico e reptiliano. Porque deve ter coisas tremendas para a gente aprender de cada uma de vocês. Eu quero agradecer também a participação, tá, de todas e dizer que eu aproveitei muito, mas muito mesmo. Tá? Muito obrigada. Show de bola, Glenda. Glenda, em relação ao horário, eu estou vendo, sim, como que a gente vai melhorar essa questão para ter um envolvimento maior. Eu gosto muito desse presencial, gosto muito desse ao vivo, não quero perder isso de forma alguma, porém, por necessidades, né? E aí eu não vou falar só da questão do estado de Goiás, mas também falando de Minas, São Paulo, o pessoal tá chegando uma turma do Amapá, eu não sei nem como que eu fui parar no Amapá, mas tá chegando uma galera para fazer o curso do Amapá aí, e eu gosto muito disso, eu sempre falo, gente, aquele professor que você conhece que mora lá no Ceará, mora lá em Fortaleza, foi assim que a gente chegou no Rio Grande do Sul também, em cidades como São José do Norte, que eu nunca imaginei, não tenho nem noção, né? Nunca passei perto, e foram cidades como Perdizes, como Ribeirão das Neves, que os professores todos, né, a grande maioria se envolvem para fazer o curso. Então, o que é o grande detalhe disso tudo que eu quero dizer para vocês? Isso é um movimento que tem acontecido, eu tenho agradecido muito a Deus, sou muito grato pela minha vida, pela história, pelas dificuldades que eu já passei para chegar até aqui. Não foi fácil, o pessoal da mentoria tem mais ou menos noção, eu apresento algumas coisas de elementos para vocês entenderem que tudo na vida a gente tem que estar gratos, né? Estar feliz e agradecendo sempre. Então, nós chegamos até aqui por causa disso, por causa desse envolvimento, e pode ter certeza, nós vamos continuar, mas eu sei que eu preciso corrigir essa questão das horas, e eu sei que a gente precisa
criar uma maneira para que fique acessível para todo mundo. Sendo acessível, um limitador aí, igual eu acabei de ouvir aqui a professora Elaine falando, nas participações dos plantões gera muito receio, mas eu percebi que quando a gente abriu a mesa de reunião, que juntou mais gente, a gente teve um diálogo melhor e a coisa fluiu melhor, certo? Tanto que o negócio deu quase 3 horas. Então, assim, eu provavelmente vou continuar com aquela pegada ali para que a gente consiga fluir melhor. Mas Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe pela sua participação e a mentoria continua acontecendo, tá? Vambora. Maria, você quer falar também, Maria Aparecida? Primeiro eu quero falar para a Elaine que ela não é a única no óculos, tá? Eu tô com óculos de banca de jornal, que o meu quebrou, não tinha nem uma perninha, tá? E eu tive que me virar com ele. Mas eu sou muito grata, primeiramente, a Deus, né? E no começo do ano, entrou umas professoras na escola que tinham muita dificuldade para entrar no Classroom, publicar atividades, e eu ajudei. E uma dessas acabou me indicando a você, né? Então, eu sou muito grata a elas também, porque senão, se não fosse isso, eu não teria chegado aqui, né? E eu até coloquei aqui, ó, desperta tu que dormes. Então, eu me sinto como uma pessoa que estava dormindo e que hoje eu estou acordada, tá? Graças Uau. ao seu... eu tô até emocionada. Eu compartilho da mesma emoção. É muito bonito ouvir isso, muito importante para mim. Muito Deus te grata. abençoe. Eu creio que todos nós que estamos aqui nessa sala, nós entramos de um jeito e saímos de outro. Amém. Mudamos para melhor. E ontem, eu quero até me justificar, tá? Eu não queria ser inimiga do PEX. Foi que aconteceu eu gravei um vídeo, eu sou muito tímida, eu sou falante, mas para gravar vídeo eu sou muito tímida. E eu estava gravando, só que aí eu gaguejava, às vezes eu tinha até erro de concordância, de nervoso. Aí eu falei para minha filha, isso aqui está muito ruim, vamos fazer outro. Só que, olha, ontem foi difícil. Meu vizinho cantando muito alto, o meu cachorro latindo bravamente, até a nuvem que se movimentava. E às vezes, quando todo esse barulho parava, a minha filha olhava para mim e a gente começava a dar risada. Então, foi por isso que a gente gravou umas 30 vezes. Tá? Então, mas valeu, a gente riu muito, apesar de ter sido inimiga do PEX. A gente riu muito, porque toda hora era uma coisa. Quando o cachorro ficava em silêncio, o vizinho parava de cantar, era a gente dando risada. Então, foi isso, tá? É só para me justificar. Que legal. Mas eu sou muito grata a você. Estou assim, até sentindo igual as minhas colegas de... Poxa, amanhã a gente vai levantar e não tem aula com você, não tem aula no PEX. Isso não tem preço. Muito obrigada mesmo, que Deus abençoe a sua vida e que você possa, com esse carisma, com essa simpatia, com essa bondade, esse amor e essa paz, transmitir isso para muitas pessoas, porque o PEX, ele só não nos ajuda tecnologicamente, ele nos ajuda a mudar como pessoa, como ser humano, como profissional. E isso, como você disse, não tem preço. Ai, tá até chorando aqui. Show de bola. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço, Maria, eu que agradeço. Eu vou dizer para você assim, ó, nós temos na mentoria, e muita gente que está lá, tem essa questão da continuação, da questão do horário, de acordar cedo, a questão do banho de contraste. O banho não. Banho gelado não. Mas é uma série de coisas, de elementos que a gente vai agregando e vocês vão vendo pelos resultados. Como eu disse, a mentoria ela começa de mim. Então, tem uma frase que ela é fantástica que fala assim, ó, que palavras ensinam, mas exemplo arrastam. Já ouviram falar isso? Vocês já ouviram falar isso? Então a mentoria tem essa pegada. Eu quero ser o primeiro a estar envolvido naquilo e falar para vocês de coisa que eu vivo. Só para vocês terem noção, de ontem para hoje, eu tô com uma dor nesse ouvido meu esquerdo aqui, terrível. Tô com dor terrível nesse ouvido. Ontem a gente fez um banho de água oxigenada, tentei usar aqui um negócio chamado prata coloidal, não sei se vocês já ouviram falar, para resolver essa dor que eu tô aqui. E eu tenho certeza que isso aqui foi por causa de algum desses banhos, entendeu?
Só que eu tenho muito mais ganho em outras situações do que perda. Então a gente na vida tem que saber assim, peraí, aquilo que está me influenciando está em mais pós ou mais contras? E eu posso dizer para você que toda crença limitante, ela vem para dificultar a sua vida. Então, os inimigos, quando você detecta ele, pisa em cima. Ó, opa, eu tô falhando aqui, tô gaguejando, vai gaguejando mesmo. Depois a gente faz um segundo. Isso é vida real. Quando você assiste um filme, você nunca vai ver sombra, você nunca vai ver ruído, não tem pedreiro trabalhando, não tem cachorro latindo. No filme não tem. Mas nós não estamos aqui na vida cinematográfica, nós estamos na vida real. Sejam bem-vindos para a vida real. Trabalhem na vida real, encantem na vida real, os seus alunos vão agradecer vocês pro resto da vida. Gente, gratidão, Deus abençoe a todos. Hoje à noite, na hora do nosso encontro, para vocês que estão aqui, por favor, tirem, eu vou colocar dentro do meu Instagram eu vou colocar um post de finalização do curso. Todos vocês entrem nesse post e comentem, marquem pessoas. Quanto mais vocês comentarem a respeito de como que foi essa turma, como é que funcionou, eu vou distribuir para todos que entrarem dentro e comentarem. Muita gente fala, mas eu não tenho Instagram. Instala. Lembra do Omnichannel, coloca. Não entenda isso como algo que vai te trazer o mal. Entenda isso como empresas que vai te trazer o bem, tá certo? Então lá no Instagram eu vou colocar o post, todo mundo que entrar comentar. Quanto mais você comentar, melhor vai ser para você. E nesse mesmo post, eu vou sortear as 2 vagas para a mentoria de sábado. Então, as indicações já concorrem, já participam, e eu vou sortear nesse post de hoje à noite. Então, todo mundo que comentar ganha o plano de aula, o meu plano de aula, e nesse mesmo post eu vou sortear 2 vagas para a mentoria de sábado, 2 horas da tarde. Estamos combinado? Entenderam isso? Então, são 2 coisas. Hoje à noite, eu vou postar na hora da nossa aula. Vocês entram, comentam, marcando pessoas. Eu vou criar uma hashtag aqui. Deixa eu colocar aqui. Você vai colocar a hashtag. Anotem aí. Vou colocar no chat. O comentário tem que ter essa hashtag, senão não vale. O Instagram tá bombando aqui. Hashtag PEX7 Total. Hashtag PEX7 Total. O bate-papo não está querendo abrir. Abriu. Ótimo. Vou colocar aqui, ó. Hashtag PEX7. Ela é secreta. Mas vez e outra alguém vai e fala bem da mentoria. Mas eu vou pedir vocês que fazem, fica caladinho. Deixa as pessoas não criarem expectativa com a mentoria e terem só a questão de entender, eu ganhei isso vai gerar que valor na minha vida? Porque toda vez que você gera expectativa com uma pessoa, você pode ser que frustre. E a frustração em mentoria pode atrapalhar uma vida inteira. Então é importante a pessoa entrar para uma mentoria só sabendo o quê? Que é bom, que é transformador, que está valendo a pena, e é isso. Não comente sobre a mentoria para não frustrar, tá bom? Vamos tirar foto? Vou falar para vocês que está na minha tela. Liga as câmeras dessa última foto, eu quero sorrisos. E, por favor, sorrisos. Vamos lá. Tá, Rosângela Pereira, Maria Aparecida, Glenda, Elaine Santos, Josiane Botelho, Ivânia Assunção, Edilane Pereira, Luísa Reis, Patrícia Moura, Vânia Garcia, Sônia Maria, Marisa, Orcelino, Denise Coimbra, Ângela Martins e Aline Loula. Aline, a sua câmera está desligada. Aí, show de bola. Todo mundo aqui, sorriso. Oi, Rosângela, olha aqui para frente. Orcelino saiu, volta, Orcelino. Opa! Aí, show de bola. Vou postar no Instagram também, tá bom? Gente, gratidão. Deus abençoe a todos. Deus recompense a vida de vocês. Que vocês possam, a partir de hoje, ser pessoas que transformam a vida dos seus alunos.
Eu sempre gosto de comentar isso. Vocês têm noção quantos alunos a gente influencia com o PEX? Já pararam para pensar isso? Flávio, eu saí na foto aí, ué? Saiu, opa! Saiu bonito aqui, Ursulino. Sobre as apostilas? Certo. Apostila, hoje à noite, eu vou colocar o link, né? Um link que eu coloco, tem um diplomazinha, uma foto, no meu Instagram. Anota o Instagram, @FlávioNaves. O meu Instagram é @FlávioNaves. O meu Naves é com I, não esqueçam disso. @FlávioNaves. Coisa de goiano, né? Goiano fala E e troca por I. E aí, em algum cartório fizeram essa maravilha com a minha mãe. A minha família toda é com E, só da minha mãe para frente nós somos I. Mas tudo bem, a família é especial. E aí, não brigo, tá? Já tive a oportunidade de brigar por causa disso, entrar na justiça, não sei o que, não sei o que. Eu acho desnecessário. A gente tem que aproveitar a vida do jeito que ela é. E se isso foi, por algum motivo, talvez uma quebra de problemas familiares, como a família Naves tem uma sequência de problemas, que seja que a gente vire uma família com I e tá tudo certo. Tá bom? Então, em relação à apostila que você me perguntou, apostila, todos que entrarem no post, hoje à noite, no Instagram, da formatura dessa turma, que eu vou colocar lá, comentou, entrou, marcou 2 pessoas lá, eu vou estar enviando para vocês pelo Instagram a apostila, tá bom? Que é o meu plano de aula. Esse plano de aula, ele é online, e todas as atualizações que eu faço, você recebe. Então, ele é algo que você pode ficar consultando ele sempre. Sempre vai ter novidades, sempre tem coisas novas. Tá bom? E o horário? É 7h17 da noite. 7h17. 7h17 da noite.